Essa última semana, as mudanças na imigração para Portugal, a alteração aprovada na lei de estrangeiros, veio como um duro golpe a muitos imigrantes que pensam em morar no país. E nesse vídeo de hoje, eu vou te contar um pouco mais quais são as possibilidades que hoje você tem para poder morar legalmente em Portugal. Quais são os caminhos possíveis para que você possa traçar um planejamento de acordo com o teu objetivo no país e também de acordo com o teu perfil familiar. Então, o visto de procura de trabalho até então era a porta de entrada mais acessível para o imigrante que pensa em morar em Portugal. Muito possivelmente, muito provavelmente, deixará de ser essa porta acessível, exatamente porque o visto de procura de trabalho vai continuar existindo. Entretanto, esse visto vai estar restrito a profissionais qualificados que serão definidos ainda em portaria futura publicada pelo governo de Portugal. E talvez muitos imigrantes não se enquadrem mais nesse perfil por não serem altamente qualificados, por não terem especialização. Mas isso não quer dizer que o sonho de morar em Portugal precisa acabar. Existem algumas outras possibilidades. A imigração para Portugal já existia antes do visto de procura de trabalho, que foi criado em 2022. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar exatamente quais são as possibilidades de visto que você tem para poder viver em Portugal com a tua família. Então, se você quer ficar por dentro de tudo e entender quais são essas possibilidades, eu te recomendo ficar nesse vídeo aqui até o final, porque é um dos principais vídeos aqui do canal. Exatamente porque a gente está vivendo uma transformação, um marco muito grande entre visto de procura de trabalho ser a porta de entrada e agora a gente ter outras possibilidades, outros caminhos que vão te exigir, já te adianto aqui, um planejamento maior. Logo, não existe mais a possibilidade de você fazer de qualquer jeito. Não existe a possibilidade de você chegar aqui em Portugal para depois ver o que você vai fazer. Não. Desde o primeiro momento, a gente precisa ter um planejamento. Então, se você quiser entender mais sobre isso, eu já vou te pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal e você vai ativar o sininho, porque eu estou aqui junto com vocês todas as semanas, trazendo conteúdos para te ajudar nesse teu planejamento migratório. Então, para fortalecer essa nossa relação, fortalecer o nosso trabalho, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho para outras milhares de pessoas que pensam em sair do Brasil, que pensam em morar em Portugal. Então, vamos analisar quais são essas possibilidades. O primeiro disclaimer que eu queria fazer aqui com vocês, uma observação importante, é que muitas das vezes você que tem aí entre 25 e 45 anos, você já pensou em sair do Brasil, por questão de segurança, por questão de economia, qualidade de vida, serviços públicos, enfim, muitos de vocês já fizeram esse planejamento. E quando a gente pensa em sair do Brasil, vem na cabeça a ideia de Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Reino Unido, e a gente precisa entender o contexto e o cenário que vive hoje o mundo. Cada vez mais cresce o sentimento contra a imigração. É um sentimento muito alimentado por partidos políticos que querem ascender ao poder e também por aqueles partidos que fizeram um mau governo. Então, é muito fácil você encontrar um inimigo em comum e colocar a culpa nesse inimigo. Ah, tá faltando vagas na saúde porque tem muitos imigrantes. Tá faltando vaga no mercado de trabalho porque tem muitos imigrantes. Tá faltando habitação é por conta dos imigrantes. E não deixa de ser considerado os investimentos feitos naquela área, a eficácia estatal naquela área. Então, é muito mais fácil eu colocar a culpa em muitos imigrantes. E você vai perceber que em muitos países, nos últimos 2, 3 anos, houveram restrições severas em relação à imigração. Vocês devem acompanhar quando o Trump assumiu os Estados Unidos, no dia seguinte ele já estava com várias ordens de deportação. Nunca, nunca teve tantos brasileiros sendo mandados de volta para o Brasil em relação a períodos anteriores. Então, os Estados Unidos está restringindo cada vez mais o acesso migratório pelas vias legais. Mesma coisa tem acontecido no Canadá, um país que era um país migrante, que se acostumou a receber muitas pessoas, inclusive para conseguir vencer um problema de densidade demográfica. O Canadá também restringindo as suas leis de imigração. Mesma coisa acontece na Alemanha, que recebeu muitos refugiados e o sentimento anti-imigração cada vez mais cresceu. E com isso nós tivemos uma restrição aprovada, dificultando a imigração para o país, restringindo as possibilidades de visto. Reino Unido, a mesma coisa. Então você percebe que isso não é um fato isolado de Portugal. Não é só Portugal que está restringindo as suas leis de imigração.
A gente precisa entender que existe um cenário mundial que vai te exigir, se você quer sair do Brasil, que vai te exigir um planejamento. E Portugal não será diferente. Existem possibilidades, existem caminhos legais para que você faça isso. Comparado com os países que eu citei aqui, a imigração para Portugal é muito mais tranquilo, é muito mais fácil se você é um imigrante CPLP, se você é um imigrante brasileiro. Mas agora a gente precisa juntos encontrar esses caminhos legais. E é exatamente fazendo essa contextualização que eu quero trazer essas possibilidades para vocês. Quem pensa em trabalhar em Portugal e não tem qualificação profissional ainda, o visto de trabalho pode ser a melhor opção. Exatamente porque, se você tem uma empresa interessada em contar com os seus serviços, essa empresa pode te encaminhar um contrato promessa de trabalho, que é um documento que vai ter validade, que vai entrar em vigor esse contrato somente se o seu visto for aprovado. Então, a empresa só vai ter obrigações com você depois que o consulado português aprovou o teu visto e você chegou em Portugal. Então, quando você está fora de Portugal, a empresa encaminha um contrato promessa de trabalho. Mas, Henrique, eu não sei como fazer para conseguir esse emprego. Bom, eu vou deixar para você aqui um vídeo que eu tenho no canal sobre as formas que você pode fazer para procurar um emprego. E muitas vezes, como existe uma relação entre Brasil e Portugal, você tem familiares, você tem amigos que já estão em Portugal, que já trabalham em Portugal, às vezes que têm empresa, outros conhecem pessoas que têm empresa. Então, essas pessoas podem te ajudar com um contrato promessa de trabalho para que você chegue no país efetivamente. A vantagem do visto de trabalho, quando a gente compara com o visto de procura de trabalho, é quando você já tem esse contrato promessa, prevendo que você vai ganhar pelo menos no salário mínimo do país, que hoje é 870 euros, que vai ter uma duração de 12 meses ou por prazo indeterminado, você sequer precisa de comprovação financeira. Você sequer precisa dos 3 salários mínimos de Portugal que são exigidos para o visto de procura de trabalho. Esse visto também costuma ser processado muito mais rapidamente. Então, como você já tem uma empresa disposta a contar com os seus serviços, esse visto de trabalho tem demorado cerca de 30 a 60 dias corridos no consulado, enquanto um visto de procura de trabalho demora de 90 a 120 dias, às vezes ultrapassando esse tempo. Então, o visto de trabalho costuma ser analisado mais rapidamente. E outro ponto importante é que o visto D1 de trabalho, ele permite que você possa pedir ao mesmo tempo do teu visto um visto de acompanhamento familiar. Então, se você tiver essa empresa, conhecer alguém que tem uma empresa que esteja disposta a te contratar, a contar com os seus serviços, o visto de trabalho pode ser uma excelente oportunidade. Exatamente porque se vai ter menos pessoas sem qualificação chegando em Portugal, vai ter menos pessoas sendo oferta de mão de obra aqui no país, as empresas vão precisar fazer ali a busca, vão precisar fazer ali, encontrar profissionais para desempenhar determinadas funções. Logo, vai aumentar, eu imagino que esse visto vai aumentar muito a demanda, exatamente porque as empresas precisam e o imigrante que deseja morar em Portugal quer uma possibilidade legal para isso. Então, esse visto de trabalho pode ser talvez uma opção muito interessante para você. Então, destaco como a primeira possibilidade para você analisar se você já tem alguém em Portugal que possa te mandar esse contrato promessa de trabalho. E um ponto muito importante a destacar para o empregador, que existe uma ideia de que é algo burocrático, que é algo que vai custar muito, que o empregador vai começar a pagar os impostos da Segurança Social desde o momento que ele enviou esse contrato promessa. E não, gente. O custo que você tem é elaborar o contrato promessa de trabalho, fazer ali a assinatura e reconhecimento em cartório e fazer esse envio do documento digitalizado mesmo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou documento enviado pelos correios para quem está no Brasil. Quem está no Brasil vai ter os custos de uma aplicação das taxas consulares e quando o visto é aprovado, aí sim, quando a pessoa chega em Portugal, que efetivamente esse contrato vai entrar em vigor. E também tem um ponto importante. Até 2022, existia a necessidade de você fazer uma comunicação, se você é empresa, fazer uma comunicação de anunciar essa vaga no IFP e somente se essa vaga não fosse preenchida, que você poderia contratar um estrangeiro que está fora de Portugal. Isso já não existe mais. A Lei 18 de 2022 tirou essas obrigações do texto legal, do artigo 59, que é do trabalho subordinado, e agora basta que a empresa queira te contratar. Envie o contrato promessa para que você faça o pedido do seu visto de trabalho no teu país de origem. Visto aprovado, aí sim, a empresa vai te contratar quando chegar em Portugal. E muita gente me pergunta, Henrique, mas e se eu chegar em Portugal e a empresa
não quiser mais contar com o meu serviço, não deu certo. A gente teve a experiência de trabalho, teve um período experimental, não deu certo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o meu país de origem? Eu posso buscar outro emprego? Olha, o ideal é que você efetivamente trabalhe nessa empresa que te mandou o contrato de promessa. Esse é o objetivo do texto do legal. Então, esse é o ideal. Mas a gente sabe que, por relação entre pessoas, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Não tem problema. O que você precisa é que no dia do teu agendamento na AIMA, você esteja trabalhando de forma subordinada para que você consiga ter a sua autorização de residência. Logo, não é algo que você vai ficar vinculado àquele empregador para sempre. Não é algo que você não possa mudar já estando em Portugal. Então, esse visto D1 pode ser uma boa oportunidade se você consegue conciliar a tua vontade de imigrar com a vontade de um empregador disposto a te mandar o contrato de promessa. E a segunda opção, que no meu entendimento talvez seja hoje o melhor caminho para quem pensa em migrar para Portugal, e sobretudo se você também tem familiares, é o visto de estudos, que é o visto D4. Porque muitas pessoas vão falar, que ok, esse visto de trabalho é interessante, o D1 que você citou, mas eu não conheço ninguém em Portugal, eu não tenho ninguém que tem empresa que possa me mandar um contrato de promessa, eu preciso desistir do meu processo migratório? Não. O visto de estudos pode ser uma baita oportunidade para você. Exatamente porque o visto de estudos ele te permite ter uma formação, uma qualificação em Portugal e também aliar isso ao trabalho. Então, com o visto de estudos, você pode estudar e também pode trabalhar. E o que é necessário para esse visto de estudos? Que você esteja aprovado em instituição de ensino de Portugal. O curso tem que ter, no mínimo, nível 4 ou 5 do QNQ, ou seja, podem ser cursos profissionais, desde que sejam através de instituições reconhecidas na DGERT. Então, você precisa estar matriculado para fazer um curso com duração superior a 12 meses, que atenda a esses níveis educacionais, e você pode solicitar esse visto de residência para estudos. E muitas das pessoas buscam em cursos profissionais ter a aprovação para poder fazer essa imigração. Então você vai encontrar cursos na Futuro, na Twofold, na Prepara Portugal. São cursos muito interessantes, como por exemplo cursos de inglês, cursos de gestão, de marketing, que você vai se qualificar em uma instituição de ensino aqui de Portugal e também você vai poder viver no país e trabalhar. Existe a possibilidade também, se você for aprovado, para fazer um mestrado, uma faculdade, uma graduação, um doutorado, um curso técnico superior, que são os CETESPs nos politécnicos. Então, podem ser cursos de nível superior ou cursos de nível profissional, desde que tenham duração superior a 12 meses. E um ponto aqui a ser destacado é que o que vai te exigir um planejamento interessante é que você tenha a capacidade de se manter enquanto estiver estudando. Porque se você vai solicitar um visto de estudos para um curso de nível profissional, que você consegue ter o aceite muito mais facilitado, que consegue ter uma carga horária muito mais tranquila e, enfim, poder trabalhar e estudar sem nenhum tipo de impedimento, esse curso vai exigir que você comprove que você vai ter como se manter pelo período de 12 meses. Mesmo que o curso tenha a duração de 15 ou 18 meses, você vai ter que demonstrar que vai ter como se manter por esse período de 12 meses. Então, você precisa ter ou o valor de 12 meses de salário mínimo disponível em conta, seria algo em torno de R$ 66.000 hoje, ou que você tem um emprego, uma prestação de serviço que você já possui e trabalha de forma remota e vai poder manter em Portugal enquanto você estiver estudando, ou que você tem um responsável financeiro, um patrocinador, um sponsor, alguém no Brasil, um familiar, um conhecido que tem uma vida estável e regular, que está disposto a te ajudar para que você faça esse curso. Então, existem algumas formas, eu vou deixar para vocês aqui o card, inclusive, de um vídeo que eu tenho só explicando sobre comprovação financeira para o visto de estudos, mas essa é uma possibilidade muito interessante, gente, porque vocês vão chegar em Portugal, se qualificar, poder trabalhar para poder se manter, e quando você conclui esse curso, você pode transformar essa residência de estudos numa residência por trabalho, que é o artigo 122-O da Lei de Estrangeiros. Então, concluí o meu curso, estou trabalhando de forma subordinada ou de forma independente, eu posso continuar vivendo no país sem problema nenhum. E esse visto também, como todos os vistos de residência, permitem que você possa pedir o visto para você e também solicitar o acompanhamento familiar para os teus familiares. Então, eu tenho muitos casos, muitos relatos de clientes que veem nesse visto de estudos a melhor forma de você emigrar com a família, porque você vai poder solicitar esse visto de acompanhamento, você vai poder chegar com todo mundo tendo um agendamento na AIMA para solicitar autorização de residência e, claro,
ter a oportunidade de falar o inglês, ter a oportunidade de se qualificar profissionalmente. Isso com certeza pode ser uma baita oportunidade, sobretudo se você pensa em morar em Portugal nesse momento, mas depois migrar para um outro país da União Europeia. Então, você ter uma qualificação em Portugal também pode ser importante para isso. Para quem vai morar em Portugal, mas vai manter rendimentos do Brasil, existe um visto específico para isso, que é o visto D7, visto para titulares de rendimentos passivos. É o caso de aposentados, pensionistas, empresários, pessoas que vivam de aluguel, pessoas que façam investimento em ativos de bolsa de valores, por exemplo, com isso tem rendimentos, pessoas que têm propriedades intelectuais. Enfim, esse visto ele se aplica a muitas pessoas que não são aposentadas. Muita gente fala, o visto de aposentado. Não, o visto D7 é um rol muito grande. Eu vou deixar aqui um vídeo completo que eu tenho para vocês explicando sobre as possibilidades, requisitos sobre o visto D7. E esse visto é muito interessante. Tenho muitas pessoas que, Henrique, eu vou estar em Portugal, mas eu vou alugar minha casa, vou deixar minha casa alugada. Acho que o visto D7 pode se enquadrar para mim, pode ser o caso. Henrique, eu vou deixar a minha empresa funcionando no Brasil, eu vou continuar prestando serviço, eu declaro como lucros e dividendos o que eu ganho. O visto D7 pode ser uma opção para você, exatamente porque você consegue demonstrar para Portugal que você vai estar vivendo no país, mas vai ter rendimentos vindo de fora, vindos do Brasil. Enfim, então quando você tem essa renda passiva, o visto D7 pode ser uma baita opção. Exatamente porque você vai poder entrar em Portugal e já estando aqui no país, vai poder trabalhar, vai poder empreender, vai poder estudar. Então você vai poder viver a condição de vida de Portugal, ter o que Portugal pode te oferecer relacionado à segurança, à estabilidade, a os serviços públicos que funcionam. Estar na Europa vai te possibilitar de ter uma mobilidade muito grande para quando você quiser viajar e conhecer uma nova cultura. Eu vejo muitas pessoas, muitos empresários vindo aqui para Portugal, levando em consideração que o custo de vida do Brasil está ficando cada vez mais alto. A segurança está. Assim, a gente tem medo de se deslocar para poder sair para ir na padaria andando. É impossível. Você tem que ir de carro, tem que ter o carro blindado, tem que estar sempre ali atento, porque senão você pode ter o seu relógio roubado, seu telefone roubado. Então, eu vejo muitas pessoas que têm empresa, por exemplo, vindo morar em Portugal para proporcionar para os seus filhos a possibilidade de poder ir sozinho no metro para a escola, poder andar sozinho nas ruas, ter uma liberdade que hoje no Brasil é impossível, porque a gente tem medo de tudo. Tem medo de ser assaltado na esquina, tem medo de ver uma pessoa com um revólver e ameaçar a sua família. Então, muitas pessoas utilizam o visto D7 e buscam em Portugal uma qualidade de vida melhor. E logo, essa pode ser uma porta de entrada muito interessante para você que vai estar em Portugal e manter rendimento do Brasil. E para quem tem já um serviço que trabalha de forma remota, para quem vai estar em Portugal e trabalhar remoto para qualquer outro lugar do mundo, o visto de nômade pode ser uma excelente opção. Esse visto criado ali em 2022 permite que você, ao realizar uma prestação de serviço remoto, ou seja, você vai estar aqui em Portugal, trabalhando pela internet, prestando serviço. Eu tenho muitos clientes que são desenvolvedores, clientes que têm contratos com outros países, com o Brasil e outros países, que escolhem Portugal pela qualidade de vida e utilizam essa plataforma do visto de nômade para poder chegar legalmente no país e depois ter o direito a uma cidadania portuguesa, poder ter um passaporte europeu. Então, esse visto de nômade também é uma baita opção, é uma baita oportunidade para quem trabalha de forma remota. Eu tenho um vídeo aqui completo falando sobre isso, eu vou deixar o card para vocês. Então, se você tem rendimentos do Brasil, rendimentos passivos, o visto D7 pode ser interessante. Se você tem a tua empresa, que você vai continuar administrando à distância, que você vai continuar prestando serviço, que é a tua renda mensal, uma renda ativa, o visto de nômade é uma excelente opção. Existe o visto D2, que é um visto para quem vai empreender ou para quem vai trabalhar de forma autônoma. Esse visto, ele é assim, muito mais criterioso do que os demais, exatamente porque tem questões burocráticas que dificultam o acesso dos imigrantes a esse tipo de visto. Por exemplo, para quem vai empreender, você precisa demonstrar que tem um plano de negócio já elaborado, mesmo que se você não está em Portugal, você tem que ter um plano de negócio já elaborado, um bom plano. Você precisa ter a empresa já aberta, então você precisa ter alguém em Portugal para fazer esse processo para você. Você precisa ter o capital disponível já em euros para que você possa executar esse plano que você está apresentando. Muitas das vezes as pessoas falam, Henrique, como que eu vou fazer para ter um plano de negócio, para saber exatamente o que eu vou implementar em Portugal, se eu nem conheço a região que eu vou morar?
Se eu nem conheço essa região, não sei se realmente existe uma demanda específica. Então, esse visto D2, ele pode ser, sobretudo, para você que já tem, por exemplo, uma franquia, para você que tem já uma empresa modelo que você vai implementar em Portugal, que já conhece o mercado do país, já sabe a região, já sabe basicamente aonde você vai fazer o seu empreendimento. Então, esse visto ele é interessante, mas as questões burocráticas acabam dificultando e nos levam geralmente para um outro tipo de visto que te permita fazer também o teu empreendimento em Portugal. E esse visto D2 também se aplica para profissionais autônomos, pessoas que vão prestar serviço. Então, quando você está em Portugal, você abre atividades, é como se você estivesse abrindo uma MEI no Brasil. Você abre uma empresa para que você possa emitir recibos verdes, elaborar, emitir notas fiscais. Então, você presta serviço e emite nota. Só que para que você possa solicitar esse visto D2 como profissional autônomo, você precisa demonstrar que você ou já tem prestações de serviço em Portugal, ou você está recebendo propostas para prestar serviço no país. Então, esse visto pode ser uma opção, por exemplo, se você tem uma empresa querendo que você preste serviço, está disposto a te mandar essa proposta, você pode solicitar esse visto D2. E assim como no caso do visto de trabalho, se essa empresa, se nesse contrato promessa tiver disposto que você vai receber pelo menos o mínimo, já não vai te exigir comprovação financeira. Mas se for algo comissionado, algo que não vai te prever uma estabilidade de renda, aí nesse caso é interessante que você tenha ali esses 12 meses de salário de Portugal disponíveis, ou então 4 meses, a depender da tua realidade específica, a gente precisa analisar isso. Então, o visto D2 também pode ser uma opção como uma porta de entrada se você vai empreender, já sabe o que que você vai fazer e tem o capital para isso, ou se você está pensando em trabalhar de forma autônoma e tem propostas para prestar esse serviço estando em Portugal. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, que o visto de procura de trabalho, ele não vai acabar. E as informações mais recentes que nós tivemos, enfim, o próprio Antônio Leitão Amaro, que é o ministro da Presidência, na votação no parlamento, deixou claro que altamente qualificado não quer dizer que você precisa ter grau acadêmico, mas sim comprovar especialização. Portugal tem uma demanda muito diversa em setores e tem baixa qualificação. Então, eu imagino que o país não vai fechar os olhos para muitos profissionais que são importantes, muitas áreas que são fundamentais para o país, hotelaria, construção civil, turismo, atendimento mesmo de empregado de mesa, serralheros, soldadores, indústrias. Portugal não vai poder fechar os olhos, fechar as portas para esses imigrantes, mas eu imagino que será necessário você comprovar que você tem experiência na área, que você tem uma formação técnica especializada para aquele segmento, que você tem como demonstrar ser um profissional especializado para desempenhar aquela atividade. Porque hoje o visto de procura de trabalho, qualquer pessoa pode solicitar, na legislação atual, qualquer pessoa pode solicitar. Qualquer imigrante que tenha os 3 salários mínimos do passaporte válido, mesmo que não tenha experiência, mesmo que, enfim, não saiba o que vai fazer em Portugal, pode solicitar esse visto. Agora, com a mudança da lei, é muito provável que na próxima semana a gente tenha essa lei entrando em vigor, você vai precisar comprovar competência técnica especializada. Mas eu acredito que muitas pessoas vão continuar se enquadrando no visto de procura de trabalho. E se isso acontecer efetivamente, se nosso pensamento estiver certo, muitos imigrantes ainda vão poder utilizar o visto de procura de trabalho como uma porta de entrada. Então, se você pensa em procurar trabalho em Portugal, eu te recomendaria que você aguardasse um pouco mais, pensasse, se planejasse e com isso entendesse se nesse visto de procura de trabalho você vai se enquadrar. Se nesse visto de procura de trabalho vai ser uma opção para você. E dessa forma, você utilizar esse caminho legal para viver na Europa, para poder pegar o teu passaporte europeu. O visto de procura de trabalho hoje é a forma mais fácil, do meu entendimento, de você poder morar em Portugal e, consequentemente, poder morar na Europa. E talvez continue sendo uma porta de entrada interessante para profissionais que tenham um mínimo de capacitação, um mínimo de formação em áreas que Portugal determinar como áreas importantes para o país. Vou te dar um dado, por exemplo. Portugal precisa, tem o plano de até 2030 construir mais de 200 mil habitações. Hoje, a oferta de mão de obra, de engenheiros, de trolhas, no caso, pedreiros, mestre de obras, a oferta de trabalhadores na área da construção civil está no limite para a demanda que já existe hoje. Então, você tem dificuldade para encontrar um pedreiro, você tem dificuldade para montar uma equipe de obra, por exemplo, e você está precisando de 200 e tantos mil habitações, você vai precisar de gente.
você vai precisar de pessoas para trabalhar nessa área. Então, por exemplo, a construção civil pode ser uma área muito importante para Portugal. Então, talvez o pedreiro, o soldador, o serralheiro que consiga comprovar experiência e especialização vai poder vir morar em Portugal com visto de procura de trabalho. Isso a gente vai saber efetivamente quando a lei entrar em vigor, quando a portaria for publicada. Imediatamente quando isso acontecer, eu tenho esse compromisso com vocês, eu venho aqui mostrar quais são as possibilidades, quais são os caminhos. E além do visto de procura de trabalho, todas as outras opções que eu falei para vocês, prevê a possibilidade de você morar no país e solicitar o visto de acompanhamento familiar. E é importante a gente destacar que sempre existem dois lados da mesma moeda. Então tem o ponto positivo e tem o ponto negativo. É claro que essas medidas aprovadas no parlamento vão restringir, vão dificultar a imigração. E isso vai exigir de você, imigrante, um perfil mais qualificado, ter uma preparação financeira, estratégica melhor para executar o teu plano ao chegar em Portugal. Então, quais são as consequências positivas que eu acredito que vai acontecer? Se você vai ter uma restrição, você vai ter menos aplicações, então provavelmente vai ter um processo de análise de pedido de visto mais rápido, um sistema talvez que funcione melhor do que a AIMA funciona hoje. Não tem como ser pior, né? Pelo menos eu acho. Enfim, então você vai ter, por exemplo, menos imigrantes chegando, então mais oferta de trabalho, mais oportunidades para quem tem qualificações. Então, você que vai se enquadrar nesse visto de procura de trabalho, você que consegue solicitar um visto de estudos, nômade digital, D7, você estando no país regularmente, você vai ter muitas outras oportunidades. Porque se existe uma oferta menor de imigrantes, a demanda não vai diminuir em relação ao trabalho, em relação ao que Portugal tem hoje de necessidades na sua economia. Então, essa restrição, ela realmente vai filtrar muito quem vai imigrar ao país. Isso não necessariamente é algo ruim, porque se você tem um controle de imigração, se os serviços funcionam e a lei é cumprida, isso é bom para o imigrante e é bom para o país. Então, se você se planeja, se você se organiza, você vai ter Portugal te oferecendo o que já oferece hoje. Então, quando você pensa em morar em Portugal, muito provavelmente é porque a realidade que você vive hoje no Brasil não está te deixando satisfeito. Então, Portugal vai continuar oferecendo o que tem para oferecer. O que vai exigir agora de você é ter um melhor planejamento. E sobre esse melhor planejamento, aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos completos falando sobre todos os vistos que eu citei aqui. Como você vai fazer com relação aos documentos, quais são as formas de fazer comprovação financeira, para onde você vai encaminhar, quanto isso vai te custar. Tudo isso você encontra gratuitamente aqui nesse canal. E o meu trabalho, o meu compromisso com vocês é sempre estar alimentando, atualizando todas as informações de visto, todas as informações sobre o procedimento de aplicação, possibilidades e caminhos legais para que você faça isso. Então, se inscreve aqui no canal para que você não possa perder nada disso. E, claro, são conteúdos que são voltados para um público em geral. E nesse planejamento migratório, cada caso é um caso. O teu perfil é muito específico, tem o teu perfil familiar, tem os teus objetivos já estando no país. Então, se você quiser contar com uma equipe cuidando desse sonho junto com você, você pode entrar em contato com o Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, eu sou advogado e consultor de imigração para Portugal, e eu posso fazer parte desse teu sonho para que você faça esse planejamento, construa o teu sonho de viver fora do Brasil com previsibilidade e com segurança. Dessa forma, se planejando, fazendo tudo, entendendo como as coisas funcionam, tendo um plano, uma estratégia para isso, você com certeza tem chances muito maiores de ter sucesso no teu planejamento migratório. Então, meus amigos, eu peço que você se inscreva aqui no canal, acompanhe nossos conteúdos para que você possa sempre tomar a melhor decisão sobre a tua imigração para Portugal. E eu quero saber também qual que é a tua opinião sobre essas mudanças, sobre essas possibilidades de visto. O sonho de Portugal acabou ou você vai ter outras possibilidades, vai se readequar, se planejar e entender que isso é um contexto geral do mundo. Então, se você também já pensou em outros países, você vai perceber que não é tão simples, não é tão fácil. E isso sim vai te custar um planejamento. E é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, meus amigos, eu estou aqui para ajudar. Nossa equipe está aqui à disposição para te ajudar a viver esse sonho. E eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e assim você vai ajudar o nosso trabalho. Eu já estou te esperando para o próximo conteúdo.